Estamos de volta, esse é o Encontro Saudável, que essa semana está falando sobre doença inflamatória intestinal, atividades físicas para quem tem algumas limitações e também, no último bloco, eu vou conversar com a psicóloga Adriana Montini, que vai dar dicas, gente, preciosas sobre como manter o seu relacionamento para sempre. Olha que coisa boa, quem não quer viver com o seu grande amor pro resto da vida, né? Tanta coisa ruim que a gente tem visto nos dias de hoje. Mas olha, tem dicas preciosas, valiosas, que vale a pena prestar atenção, tá bom? Mas agora a gente vai conversar sobre exercícios físicos, a importância de se manter essa rotina física constante, principalmente aquelas pessoas que têm algum tipo de limitação. Quem tem problema na coluna, que fala que não pode fazer atividade física de jeito nenhum, né? Hernia de disco, pessoas obesas, quem sofre com obesidade, quem tem artrite, enfim, uma série de situações. E para isso, eu recebo aqui no estúdio, no nosso estúdio da Romanza, esse lugar lindo, que agora é Estação Conceito. A gente se acostumou com o nome Abbraccio, Romanza e Sierra Garden, mas o nome é Estação Conceito. Então a gente recebe hoje com muito carinho a Fernanda Pereira Gamba, que é fisioterapeuta respiratória e que está realizando um trabalho incrível nessa área também de atividade física. Tudo bem, Fernanda? Tudo jóia. Como é que é isso? Antes da gente entrar nesse assunto específico, eu queria que você falasse um pouquinho a importância, e não é lugar comum falar disso, de se manter uma rotina de atividades físicas. Isso para qualquer pessoa. Conforme vai passando o tempo, a gente vai perdendo massa muscular. E aí o nosso metabolismo vai diminuindo e vai ganhando aqueles pezinhos a mais. Aqueles quilinhos, famosos quilinhos. Ah, passou um ano, foi 2 quilinhos, 3 quilinhos. Então assim, conforme a gente vai envelhecendo, vai ganhando esses quilinhos, por quê? Porque a gente vai perdendo massa magra. Então, se a gente consegue manter essa massa magra com exercício físico, esses quilinhos não vão vir a longo prazo. Então, e outra, tem também as disfunções. Porque se eu não tenho um músculo fortalecido, começa a ter lesões. Então, às vezes, fui faxinar minha casa e travei. Pronto, já deu problema. Mas por que eu travei? Porque eu não tenho uma musculatura ali adequada, né, fortalecida o suficiente. Então, começam a vir as lesões. Então, o exercício físico, ele vai estar trabalhando essa musculatura, fortalecendo e mantendo ela melhor, com menos lesões. E lá na frente com as mulheres, né, preocupação do peso, o exercício ajuda o quê? A diminuir, né, essa incidência do aumento do peso a longo prazo. Sem falar que muda o ritmo da vida completamente. Você fica com mais energia, com mais pique, mais bem-humorado também, né? Isso já é comprovado. Porque quando de repente vai fazer uma viagem, você consegue aproveitar melhor os passeios, né? Tem vários pacientes que falam assim, tô indo viajar, vou fazer um percurso e tal. Aí ele fala assim, bom, eu tenho que treinar para essa viagem. Bacana, é uma motivação também, motivação. Né? Bem interessante. Fernanda, tem muita gente que tem problema de coluna e em sua maioria hérnia de disco, vamos falar sobre isso aqui, e que se veem impedidos de praticar qualquer tipo de atividade física, mesmo quando você fala, não, mas é só fazer uma atividade que não tem impacto, por exemplo, na água, né? Isso é real? As pessoas realmente que têm problema de coluna não podem se exercitar? Elas podem. Só que o grande desafio é encontrar o profissional adequado para estar fortalecendo essa musculatura de uma forma adequada. Porque assim, para ter um fortalecimento, o melhor ainda é no solo. Em aparelhos, é fora da água. Porque na água a gente vai ter uma melhor mobilidade, sim. Porém, para parte muscular, o melhor é fora da água. Né? Mas aí a gente vai ter que estar analisando esse paciente, o que ele realmente tem, o que ele realmente precisa. Mas assim, no geral, o paciente pode treinar numa academia? Pode, desde que bem orientado. Existem alguns exercícios que eles não poderão fazer. Porém, na maioria eles podem. Sendo bem orientado, com uma boa postura, tudo certinho, não tem problema. Porque assim, por exemplo, a hérnia de disco. O que eu preciso na hérnia de disco? Está fortalecendo principalmente aquela musculatura daquela região. Então, uma hérnia lombar. Eu tenho que estar tendo uma musculatura lombar mais adequada, mais fortalecida, para eu ter menos crises de dor. Então, esse fortalecimento vem do quê? Do exercício. Então, ele sendo bem orientado, o paciente pode sim estar realizando. E muitas vezes, o que dá para fazer tranquilo? Esse paciente começar com um tratamento ali com um fisioterapeuta, por exemplo, de fortalecimento.
onde ele vai estar sendo orientado o que ele pode e o que ele não pode fazer. E aí, quando ele já estiver fortalecido, ele pode ir para uma academia convencional, porque ele não vai ter mais risco de lesão, porque ele já aprendeu o que ele pode e o que ele não pode fazer. Mas isso tudo feito com acompanhamento rígido de um profissional, certinho, porque senão já pensou o risco que se corre também, Não tem como. O paciente com lesão, com qualquer tipo de lesão, não tem como ele ir para um treinamento, vou lá para a academia, lá que eu posso ficar o dia inteiro treinar sozinho. Não. Ele precisa de um acompanhamento. Porque esse paciente que ele já tem, por exemplo, uma hérnia de disco, se ele vai treinar sozinho, um exercício errado, ele pode realmente travar e aí a lesão acaba se complicando. Aí o problema fica maior, né? Aí não dá certo. E a hérnia de disco, ela pode ser causada pela prática de algum tipo de esporte? Pelo tipo de esporte, assim, no geral, não. Porém, na prática errada do exercício. Então, às vezes, movimentos repetitivos, com carga alta e errado, ele pode começar a degenerar esse disco, ele pode começar a causar microfissuras nesse disco, que a longo prazo pode vir a ter uma hérnia de disco ali sim. Então, é todo um processo, né? Não é de uma hora para outra que vai aparecer essa hérnia, mas a longo prazo sim. Tá, Fernanda, a gente estava comentando sobre os exercícios na água, né? Auxiliam na cura da hérnia de disco e atuam no pós-operatório? Tem alguma associação, você que trabalha com reabilitação também? Assim, o exercício na água, na maioria das vezes ele é mais tranquilo, porque não tem o impacto, né? Ele é mais leve, digamos assim, né, para o paciente. Certo. Mas a hérnia não tem cura, né? Então, assim, pode ajudar a diminuir a sintomatologia, porém cura não vai ter. Mas na água, aquele paciente que ele às vezes é mais receoso, né, de fazer um exercício, na água ele vai conseguir ter uma melhor mobilidade. Melhorando essa mobilidade, começa a trabalhar esse corpo melhor, começa a diminuir os sintomas. Mas o melhor ainda é no solo, para trabalhar o fortalecimento mesmo. Você trabalha também com pacientes obesos, né? Você estudou bastante para atuar nessa área. E a gente sabe que as pessoas que estão acima do peso ou que chegaram a algum nível de obesidade têm uma dificuldade muito grande para começar a fazer atividade física, né? Já não quer ficar naquela zona de conforto. E é tudo muito mais difícil mesmo, a gente entende isso. Como deve ser esse início e quais cuidados se deve ter, até mesmo pelas complicações que podem ocorrer? O paciente obeso, a primeira coisa é que ele realmente tem um preconceito ele mesmo de ir para uma academia. Que ele coloca assim, todos vão estar me olhando e eu não vou conseguir fazer o que os outros fazem. Então ele já se sente meio excluído. Aí depois vem, tem um aumento de peso, eu não vou conseguir realizar todos os exercícios. Então ele já se sente incapaz. Então o que ele precisa? Ele precisa começar. E aí a gente tem que começar devagar, tá orientando esse paciente, porque tem coisas que ele não vai conseguir fazer, e se eu colocar um exercício que ele não consegue fazer, ele vai se frustrar. Claro. Então, é começar com exercícios mais simples, mais leves, e que ele se sinta capaz. Então, às vezes, no exercício funcional, por exemplo, que são coisas assim que ele vai usar o corpo todo no dia a dia, ele começa a observar que ele pode mais. E aí, dá esse estímulo para ele. E às vezes, tá colocando alguns exercícios, olha, que tal esse? Ele fala, não, eu não consigo. E quando ele vai lá, ele tenta. Ele fala, nossa, eu consegui. Isso é uma vitória. A mesma coisa, uma corrida. Um paciente obeso, ele vê uma pessoa correndo e fala assim, eu nunca vou conseguir correr porque meus joelhos não me permitem isso. Mas aí, aos poucos, ele vai fortalecendo essa musculatura, ele vai trabalhando postura, trabalhando coluna ali, a parte lombar, vai trabalhando fortalecimento do joelho. Todo um conjunto. Aí ele começa de pouquinho em pouquinho, de repente ele está correndo 10 minutos na esteira. Para ele, assim, é a vitória, sabe? Então, é começar devagar e estimular. Porque o paciente obeso, primeira coisa, por que eu vou fazer exercício? Ele já tem aquele eu não quero. Então, a gente tem que mostrar para ele que ele pode. E quando a gente começa a mostrar, o paciente vai se apaixonando pelo exercício. Porque ele vai vendo que ele pode e que o dia a dia dele vai ficando mais fácil. Desde o dormir, tem paciente que às vezes chega e fala para mim, assim, nossa, Fernanda, olha, fiz exercício segunda-feira e já estou dormindo melhor. Foi o primeiro dia de exercício. De vida, muda, né? Vai mudando tudo. Completamente.
Pois é, agora tem a questão também das pessoas que utilizam algum tipo de prótese. Estavam me contando que tem até um paciente que faz, né, dá banho em muita gente que está na academia e às vezes a gente acha que a prótese é um fator limitante, né? Ou um cadeirante, uma pessoa que tem uma deficiência física. Podem fazer uma atividade física normal, é específica? Como que você orienta nesse sentido? Ele tem que ser visto como uma pessoa normal. E aí a gente vai estar adaptando os exercícios para aquele paciente. Então, a mesma coisa num paciente que tem uma lesão de coluna, eu vou estar escolhendo os melhores exercícios para ele. O cadeirante, eu vou estar trabalhando em cima dele, o que ele pode, o que ele não pode, fortalecendo o que dá para fortalecer, melhorando o que dá para melhorar e assim, e focando o que é a motivação, para ele ir se motivando, para ele não ter outros problemas lá na frente. Assim como o paciente que usa prótese. Né? Tem um paciente nosso que ele vai para a esteira com prótese. Que amor. E aí você fala assim, nossa, mas faz no ritmo dele, mas ele se sente o quê? Capaz, eu posso fazer. Então, quando ele se vê lá fazendo um exercício que uma pessoa normal faz, né, que não, uma pessoa que não tem uma prótese faz, ele fala, nossa, eu também consigo. Ó. Ele se sente importante. Porque que ele não tem um preconceito, né? Não pode, porque... Não, ele pode. Assim como um paciente com um AVC, por exemplo. As mulheres, quando elas têm um AVC, elas se sentem como? Opa, agora eu não posso mais dirigir, eu não posso mais limpar minha casa, eu não posso mais cuidar das minhas coisas, eu não posso. Vem para ela a primeira coisa assim, eu não posso. Mas aí a nossa função como fisioterapeuta é o quê? É mostrar que ela pode. Claro, vai começar devagar, vai começar escolhendo um feijãozinho para treinar a mão, vai começar lavando a louça, tipo panela, um pote de plástico que não tem perigo de estar quebrando, se machucando. Mas assim, a gente vai mostrando aos poucos que ela pode voltar à função dela. Então isso que é o gostoso. É uma readaptação, né? E a pessoa vai se sentindo motivada a fazer. Porque quando vem, né, aquela... notícia, você teve isso, a pessoa se vê ali numa situação, o que eu vou fazer agora? E aí a gente vai mostrando que não, que ela tem vida ainda, que ela pode. Então isso que é o gostoso. Para nós, para mim assim, a maior motivação é ver um paciente lá na frente e falar assim, nossa, olha... Se superando, né, Fernanda? Tô dirigindo, sabe, assim, não sabia que agora eu podia, né, eu podia voltar a dirigir. Então não tem. Que joia! Olha, se você tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, sentir algum tipo de identificação nessa conversa aqui com a nossa fisioterapeuta respiratória Fernanda Pereira Gamba, manda um e-mail para a gente, contato@medicinesaude.tv.br, que a gente encaminha para a Fernanda, tenho certeza que ela vai responder com o maior carinho e a gente coloca aqui para você essa informação. É isso, Fernanda? É isso. Obrigada, então, por sua presença aqui no Encontro Saudável. Excelente semana para você e muita saúde e disposição, tá bom? Obrigada.